Família do Mediadores Brasil. Essa nossa série Entre Vistas é um espaço que nós utilizamos para trazer a todos vocês diversas pessoas, inúmeros especialistas que podem nos subsidiar de informações importantes em algumas áreas da mediação. E essa pessoa que eu recebo hoje aqui, minha querida amiga Alessandra Bonilha, que eu recebo hoje aqui na Casa do Mediadores Brasil, e minha amiga, eu vou dispensar as formalidades de doutora diante de todo aí o seu percurso, porque esse é um espaço que eu costumo dizer de horizontalidade. Então, quando a gente está aqui na casa do MB, a gente acolhe e gosta de ser acolhido nesse lugar onde as formalidades são deixadas um pouquinho de lado para que a gente possa ter essa conversa quentinha, essa conversa gostosa. E eu contava então para todos vocês, família MB, que a minha amiga Alessandra é uma dessas pessoas que eu estava ansioso, mas muito ansioso por entrevistar. E essa ansiedade ela se justifica. A Alessandra tem uma experiência enorme, sobretudo na área da mediação empresarial. E conversar com ela e poder trazer para vocês um pouco desse conhecimento, insights que eu sei que ela vai nos trazer nessa conversa, me faz muito sentido. Então, minha querida amiga Alessandra, seja bem-vinda à Casa do Mediadores Brasil. É com muita alegria, com muita honra que a gente te recebe aqui, celebrando, porque acho que hoje realmente é essa palavra que melhor cabe, celebração diante aí da sua chegada e que seja uma visita de muitas que virão pela frente. Bem-vinda, minha amiga. Bom, primeiro eu preciso agradecer muito esse convite. Eu aqui preciso dizer que eu já conhecia o Henrique, admirava, sempre admirei o trabalho, a forma como ele vem difundindo a cultura da mediação pelo Brasil. Então, estar aqui hoje com você é um presente. Então, é para mim um presente, uma alegria e uma honra. E É, claro que quando a gente está entre amigos, a conversa tem que ser horizontal, tranquila e informal. E é isso. assim que eu pretendo que a gente siga, né? E que sejam Olha, realmente muitas visitas pela frente, muitos encontros. Você fez, eu infelizmente não pude ir naquele encontro maravilhoso que teve dos mediadores, muito bacana. Então, parabéns aí pelo seu trabalho de fomentar a mediação. obrigado, minha amiga. E eu quero te dizer que me faz muito sentido a gente conversar sobre isso, porque eu posso falar a toda essa família MB, que hoje é uma família aí com quase 18 mil pessoas, que você não tem apenas deixado uma contribuição para o mundo da mediação. Eu acho que o teu fazer, Alessandra, diante aí de toda a tua jornada, dessa busca incessante pelo aprimoramento, tem contribuído para mais do que um compartilhamento. Eu acho que hoje você pode olhar para esse lugar da mediação nesse país e dizer: estou deixando o meu legado, porque é dessa forma que eu vejo todo o teu fazer. Então, eu vou dispensar, inclusive, aqui apresentações de currículo, porque depois o pessoal da produção coloca isso lá nas redes sociais. E eu quero já começar utilizando esse nosso tempo que a gente vai dispor aqui para esse bate-papo, te fazendo uma primeira pergunta. Você tem, majoritariamente aí, trabalhado, na área de mediação, de gestão de conflitos empresariais. Uma área em que realmente você hoje tem uma expertise que chama muito a atenção. Eu queria te perguntar qual é a importância, diante desse teu percurso feito e você olhando pelo retrovisor, que você nos conte. Qual é a importância que hoje você observa para que empresas utilizem a mediação nas gestões dos seus conflitos, talvez priorizando esse instrumento como forma de, como um caminho para cuidar desses conflitos? E também, inclusive, se você puder nos fazer algum comparativo. Henrique, eu acho que a mediação talvez ela possa caber aqui
porque a arbitragem ou o judiciário talvez não oferte isso. Traga para a gente também algum diferencial da mediação, no sentido de dar uma conotação ou nos mostrar por que que, por vezes, ela pode talvez ser, inclusive, mais viável do que outras possibilidades, diante dos conflitos experienciados dentro do mundo empresarial. Eu acho que é importante, quando eu olho para trás, a gente constrói uma trajetória, porque eu passei 20 e poucos anos, desde que eu comecei como estagiária lá atrás, o meu foco sempre era recuperação, nem tinha recuperação, era concordata e falência. Então, eu comecei a minha carreira pelo fim das empresas, né? Eu acho legal, porque assim, eu sempre fui, naquela época, era uma advogada muito combativa e realmente eu tinha isso muito presente em mim. Mas eu tive um momento que eu comecei a entender que as coisas não se resolviam e não tinham efetividade. Então eu até brinco que eu comecei pela arbitragem, eu namorei a arbitragem, mas casei com a mediação. Só que nesses anos todos eu nunca deixei minha porção de advogada. Não deixei. Eu posso ter me afastado lá atrás um pouco, né, no início, mas eu nunca deixei. Por quê? Porque eu sempre estudei as questões que permeavam o direito, que eu achava importante. Fui entendendo, né, e a mediação, quando eu estudei, comecei a estudar mediação, foi num curso de arbitragem que tinha uma aula de negociação e uma aula de mediação. Aí eu fui, a primeira capacitação minha foi fora do Brasil. E aí meu mundo assim abriu, meus horizontes abriram. E, e foi interessante, que isso eu falo que para o mediador, a gente não adianta só conhecer às vezes, e eu acho importante você saber do que você está ali no problema envolvido, né? Entender um pouco do que é aquele contexto, estou falando da área empresarial. Mas me chamou a atenção que eu senti uma necessidade do autoconhecimento. Então, por quê? Assim, eu sempre falo muito em coerência, né? Bom, eu estou aqui defendendo os outros. Sempre trabalhei com aquela ideia de negociação colaborativa, cooperativa, naqueles tempos, ou tentando compreender o que a pessoa estava se buscando. Mas tudo isso, se você não tem uma escuta e por dentro você não tem aquela coerência de não ficar julgando o que te apresenta, é um treino isso. Porque não adianta você falar assim, você sentei na mesa e agora eu não julgo. Se você não tivesse aqui o mediador, a gente, né, mediador, não pode julgar, tem que ser. Mas veja, isso é um treino que a gente faz ao longo da vida como pessoa. Porque a partir do momento, não é que você não possa ter opinião, mas toda vez que se apresenta um problema, alguma coisa, você vai olhando. Você começa a abstrair aquela coisa na tua vida, no dia a dia. O que será que fez aquela pessoa tomar aquela atitude? E isso passa você, de um lado, de não julgamento para compreensão. Você pode até não concordar, muitas vezes, mas não está em fato aqui eu concordar ou discordar, está em fato eu entender as razões ou compreensão. Então, esse trabalho da minha vida pessoal refletiu também é, no trabalho que eu fui fazendo, seja na mediação, seja com as empresas familiares, porque lá no início, ninguém procurava mediação, né? Não tinha mediação, não tinha resolução 125, não tinha, não tinha depois a lei, enfim. Então eu tinha que eu trabalhava muito com as técnicas para organizar tanto a parte patrimonial quanto a parte de governança dessas famílias empresárias, dessas empresas familiares. E para isso você precisa ter muito dessa formação e esse entendimento para construir. Óbvio, sou advogada, eu construí os documentos,
Mas eu nunca me coloquei ali nesse ponto, quando eu estava neste trabalho, eu não me colocava como mediador. Por quê? Porque mediador tem uma outra função, que tem que estar ali é, totalmente, sem nenhum, eu até gosto das palavras, sem nenhum conflito de interesses, né? E foi esse, acho que um dos pontos, eu estou misturando um pouco das conversas, mas é interessante a gente olhar como que você vai amadurecendo também a forma é, de você enxergar. Eu nunca quis abandonar o meu lado jurídico, porque eu gosto, né? E para mim ajuda, na minha vida pessoal, assim, no que eu trabalho hoje, eu sempre estudei, percebi que não adiantava só estudar de societário, eu tinha que estudar direito de família, senão eu não conseguia. E depois eu voltei para a área de recuperação estudando também, porque a tua escuta fica diferente, sabe? Não estou dizendo que todo mundo tem que participar disso, mas tem que ser assim. Mas para mim, é, mesmo que eu não tô dando uma opinião, não estou levando para uma arbitragem, mas você consegue ter uma visão que eu chamo sistêmica, uma visão de todo das questões, né? Eu estou usando o sistêmico e eu fui, assim, eu estou falando só um pouco assim, mas eu sempre busquei muito outros saberes. Então, eu estudei constelação, não para ser constelador, mas para entender né, como é que flui essa dinâmica. E assim, eu tenho construído a minha formação contínua nesse sentido, e também a contínua dentro dos estudos, né? Pra, é o que eu falo, que você quer entregar um trabalho melhor, e uma coisa importante, interdisciplinariedade. Perfeito. Me trouxesses aqui algo muito, muito interessante, porque quando você, e eu fui anotando aqui alguns pontos que você foi nos trazendo, vejam, você inicialmente diz, fui inclusive uma advogada muito combativa. Depois você diz: comecei a ampliar o meu horizonte, buscando algumas outras formações aqui e também fora do país, até o momento em que eu percebo que a transformação, e eu acho que é isso que você quis nos dizer quando você fala de autoconhecimento, a transformação começa de dentro para fora, né? E eu vejo que todo esse teu percurso ele só teve uma, um objetivo, né? Para além da tua própria lapidação, poder entregar ao teu cliente, àquela pessoa que te procurava, algo que talvez por vezes o direito sozinho não teria capacidade de fazê-lo, né? Então veja, você ampliou muito o teu leque, buscando, e aí você fala inclusive da interdisciplinaridade, perfeito, conhecimentos de várias áreas, para poder bem servir ao teu cliente. E diante dessa tua fala, doutora, é impossível eu não pensar na advocacia como um todo, né? Então, por vezes, hoje a gente vê uma advocacia adoecendo nesse contexto do contencioso, porque a gente sabe hoje os desafios que o profissional que trabalha no contencioso enfrenta no seu dia a dia. Realmente um ambiente, eu diria hoje, quase que insalubre diante da realidade que a gente tem. E aí me vem aqui imediatamente a ideia de te perguntar: você acha que um caminho para a advocacia, sobretudo nesse momento em que a gente atravessa, em que as pessoas têm muita urgência, né? Elas querem tudo de forma imediata, a estrutura do Poder Judiciário diante desse assoberbamento que nós temos caminha de uma forma mais lenta, é o que é possível, né? Não consegue nos entregar, por vezes, enquanto advogados, a celeridade que o nosso cliente gostaria de ter. Você acha que talvez a advocacia hoje, até para que novos profissionais ou parte dos profissionais que estão aí no mercado se sustentem, depende justamente dessa ampliação do olhar, entendendo que
Ser advogado não necessariamente é estar caminhando somente no processo judicial, mas utilizar-se desse sistema multiportas, onde há várias possibilidades para cuidar do conflito dos seus clientes. Isso faz sentido para a doutora? Faz muito sentido, total sentido, principalmente quando você olha, hoje está vindo muito essa ideia da advocacia consensual. Mas, mesmo assim, eu olho isso como uma questão estratégica. Por exemplo, por que é importante você conhecer os diversos instrumentos, eu digo, do advogado? Eu hoje optei por não fazer contencioso. Isso não significa, se o cliente precisar de uma medida cautelar, que precisa de alguma coisa muito urgente, eu tenho do meu lado alguém que eu nem entro mais, eu não quis. Mas eu tenho alguém para trabalhar em conjunto nisso. Mas o que é importante é você olhar como é que você vai trabalhar de forma estratégica. Por isso que é importante conhecer os métodos, né? O que você tem aqui à disposição. E isso vale, por exemplo, você tinha comentado isso até na outra pergunta, né? Sobre arbitragem, a gente tem hoje os dispute boards, a gente tem vamos dizer, a gente pode usar uma avaliação neutra para uma tomada de decisão. Então, assim, e como também a gente, sabe, é esse olhar, assim, eu estou falando aqui de uma condição de um advogado estratégico que sabe trabalhar dentro desses meandros. Agora, o que a gente enxerga? Uma sociedade que ainda procura, porque nós temos aí muitos advogados que são ainda dessa cultura do litígio. Por exemplo, ele não telefona, vem aqui, vamos conversar, vamos tentar. Mas é claro, existem incentivos, né? Que, vamos dizer, eu estava conversando sobre isso outro dia, existem os incentivos sucumbenciais, porque se ele entrar, ele ainda pode receber. Então, olha, é legítimo, mas é legítimo você receber, você trabalhar e receber por esse. E não é você encarado como algo menor, porque as pessoas acham que você vai negociar, você vai indicar uma mediação, vai entrar para trabalhar dentro de uma mediação como advogado. Eu falo, dá trabalho. Por quê? Porque construir solução depende de você escutar, você parar, você compreender, você entender o outro lado. Tanto seja para o mediador em si, né? Às vezes as partes estão com as emoções. E eu te falo, mesmo na área empresarial pura, você encontra, assim que eu digo, porque eu tenho trabalhado com a parte de recuperação, de empresa, você encontra situações que a pessoa não quer negociar, tem sentimentos, emoções que ali, claro, no empresarial. Não, tem sim. E como nas questões de empresa familiar, não vou nem comentar, isso é recheado, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse, esse trabalho de você ter essa compreensão, hoje ele precisa ganhar mais força. Claro, a gente já viu que entrou na faculdade, que tem alguns escritórios que a gente já faz já tem esse tipo de olhar, mas ainda eu até assusto quando eu vejo pessoas falando assim, agora que está vindo é um problema cultural, que é a mediação, né, ou a própria negociação, ainda não chegou a advocacia mais consensual. Eu falo cultural, peraí, a mediação, a gente já está aí com, se você não contar os 10 anos da lei você já tem a resolução de 125, é de 2010. Eu estou aqui falando, não é bem assim, claro, né? Mas é esse o desafio, sabe, que eu acredito que é uma missão, como a sua missão, por isso que eu fico muito feliz de estar aqui, para que a gente consiga engajar essa sociedade, que isso chegue num gestor, que isso chegue numa diretoria, num conselho, e você perceba que tem outros caminhos, né? E nos próprios advogados, que o mediador ele vira uma ferramenta. Tudo bem, a arbitragem está lá, a mediação está lá no contrato, mas enxergar, bom, é um instrumento.
para que eu, advogado, é um instrumento de resolução de conflitos que eu vou usar, né? Então, esse é viés. E a sua fala chega com muita força aqui para mim, porque quando você traz, né, que por vezes a gente tem ainda é, discursos, comentários de que isso está chegando, isso é uma mudança de cultura, eu sempre fico a pensar, né? Bom, se a pessoa diz que está chegando, ela está um pouco já desconectada da realidade, porque a gente sabe que a mediação, enquanto instrumento, aportou nesse país há mais de 30 anos. O que acontece é que depois começamos a ter ali todo o arcabouço para dar sustentabilidade jurídica e segurança jurídica a esses institutos. Mas, enfim, para além disso, eu sempre fico a me questionar, Alessandra, o quão importante é o papel da advocacia nessa mudança cultural. Porque a gente sabe que o hábito, né, o mais frequente na nossa sociedade é de que quando o seu João ou a Dona Maria estão com um problema, é a um advogado que eles procuram, que eles se socorrem. Então, cabe a esse advogado poder não mais ouvir o cliente pensando na peça que ele vai redigir, mas ouvir esse cliente pensando, poxa, diante desse caso concreto, qual o melhor caminho que eu vou poder ofertar para resolver essa situação que ele me traz? Mas, lógico, para isso o advogado também precisa saber transitar em todas essas áreas e de forma tão competente quanto habitualmente somos no processo, porque passamos 5 anos da graduação nos preparando para atuar dentro do processo, né? Então, nesse sentido, eu quero te perguntar: bom, o nosso ensino jurídico, embora a gente tenha tido avanços e hoje há, né, nas universidades, nos cursos de direito, uma cadeira ou às vezes até um pouco mais de espaço para conversar, para ensinar, para mostrar a esses futuros operadores do direito os meios consensuais, a mediação, a arbitragem, dispute board, enfim, temos um leque hoje de opções. Você não acha que a gente precisa avançar mais nisso e que a gente tenha Acho. na graduação não apenas uma cadeira que por vezes está lá no final do curso, quando o cidadão, e eu vou usar aqui uma expressão um pouco chula, né? Mas o cidadão já está com a bazuca nas costas dizendo, estou pronto para o conflito. Aí vem alguém falando de mediação, ele olha e diz, ai não, mas calma, eu quero o conflito. Será que a gente não precisaria ter um ensino jurídico? E que talvez nem precisaríamos pensar só a nível de graduação, talvez a gente poderia pensar, inclusive, em matérias acerca do diálogo já desde a formação inicial do estudante. Enfim, será que também essa transformação cultural, para que ela acelere, ela não passa pelo ensino para que depois a gente possa ter profissionais diferentes aí, a atuar? Sim, é interessante, você falou uma coisa que eu gostei, que foi assim, colocar outras matérias que trabalhem as questões dialógicas ou de comunicação, porque você está com o advogado, ele tem esse ponto aí de se comunicar, ainda que seja por escrito, mas por voz, mas assim, o que que um advogado hoje precisa ter, na minha opinião, tá? Vou dar o que deveria, né? Vou colocar assim, eu gosto de falar assim, construir solução, Uhum. construção de solução. E a construção de solução, dependendo do que você tem ali na sua frente, essa construção de solução, ela vai, ó, muitas vezes, depender do outro. E assim, às vezes parece meio pueril, você fala, como que a gente vai construir uma solução em conjunto para esse problema? É, e essa construção de solução pode passar, por exemplo, por uma perícia. Ela pode, porque não, a gente não, para a gente conseguir construir, é se debruçar mesmo. Pera, mas isso aqui vai me prejudicar se eu fizer. É um diálogo mesmo. E esse diálogo de você entender o que é que é aquilo que eu falava no começo, o que é do outro, o que você pode trabalhar, faz muita diferença. Então, assim.
a condução de um advogado dentro de uma. Como é que você vai tirar o melhor proveito? Porque tudo é custo, a gente não pode esquecer, para uma empresa tudo é custo. Não pode, tem que lembrar disso, mas como é que a gente aproveita esse retorno sobre esse investimento? Porque eu brinco, né, que mediação é os métodos, você tem um investimento que você faz para a solução de um problema. Então, muitas vezes, eu estou aqui diante de uma situação, mas a gente precisa de algo técnico para a gente tomar uma decisão, de um parâmetro, de um entendimento para a gente seguir. E essa vontade tem que estar também dos dois lados. Então, e claro, tem gente que se beneficia dessa demora do judiciário, tem gente que. Mas a gente não pode olhar para isso, a gente tem que sempre olhar dessa forma. E lembrei uma coisa aqui para falar também, que a própria administração pública ela está um viés consensual, principalmente na questão tributária. Isso. Eu tenho participado de alguns congressos na área de reestruturação, principalmente, e em todos eles eu tenho visto a presença da Procuradoria, né, da PGF, tanto da PGE como da PGFN, atuando assim e contando casos onde foram feitos acordos, sabe? Isso me deixa assim alegre, porque a gente tem um problema tributário, mas assim, eu não sou especialista do tributário, né? Mas assim, é uma dor que o empresário muitas vezes tem para resolver, e você vê uma mudança de mentalidade. Poxa, se ali já tem uma mudança de mentalidade, acho que está na hora do. Vamos pensar sobre o assunto, né? Fato é que estamos tendo uma ampliação das áreas em que as pessoas começam a despertar sobre a importância do diálogo. E seja esse diálogo, ao meu sentir, via mediação, via conciliação, via dispute board, pouco importa. O que a gente acha que tem avançado é nesse lugar de entender a potência que nós temos quando nos dispomos a sentar, ouvir e também ter a oportunidade de ser ouvido. E nesse contexto de ouvir e ser ouvido, inclusive, eu quero te perguntar: e no mundo empresarial, quando você é chamada para lidar com esses conflitos, o que mais habitualmente você se depara? Que tipos de conflitos são mais habituais nesse mundo aí, de contextos empresariais familiares ou Porque eles acabam se misturando, isso? tá? Então, assim, nessa minha trajetória, 90% das empresas no Brasil são familiares, Isso. tá? Então, isso já é um problema. Eu sempre falo, eu já escrevi sobre isso em alguns, já escrevi sobre isso, e assim, muitas vezes, assim, as famílias, elas não se organizam no sentido de colocar o que eles pensam, coisas que você já sabe que é recorrente, que vai dar, aquilo vai dar problema, né? Porque cada um tem às vezes uma forma de pensar, ou, por exemplo, você tem alguém que precisa ficar à frente da gestão, os outros não estão, mas como é que você vai criar mecanismos de prevenção de conflitos, porque acabam acontecendo pela falta de interação, porque a família faz a interação dela lá num evento uma Páscoa, tem famílias que se encontram todo domingo, aí a gente sabe que vira aquelas confusões quando você começa a misturar os negócios com a família, e a gente tem muito conflito sobre isso. Questões, por exemplo, divórcio. Um divórcio pode afetar a questão patrimonial, dependendo de como a situação se leva. A morte do fundador, eu vou falar do fundador ou da fundadora, né, da empresa, isso também, se você não tiver nada planejado, nada organizado, isso vai afetar, isso vai ser, não é que vai, pode acontecer, a gente vê isso acontecer, e isso às vezes paralisa o processo da empresa, acaba trazendo problemas, porque isso não foi conversado, e toca-se lá o inventário e aquela
briga interminável, eu já peguei situações de mais de 30 anos, 20 anos, que fica todas aquelas. E o conflito, a gente sabe, quanto mais você vai deixando ele crescer, e ele vai naquela escalada que a gente, né? Assim, você consegue intervenções? Consegue. Então, eu falo que você tem várias abordagens, mas é claro que em muitas situações das brigas jurídicas, dos processos, aquilo vai criando um sentimento ruim. E tem, infelizmente, tem gente que gosta de jogar mais lenha na fogueira, né? Mas isso é um problema. Então, quando às vezes você vai, por exemplo, você vai propor uma mediação, não é que não possa, pode e muitas vezes você consegue. Já teve casos que eu consegui uma conversa, destravar algumas coisas, mas vamos combinar que fica muito mais complicado de quando a coisa fica no início. Você tem a possibilidade de chamar para essa conversa com antecedência. Então, assim, e a interdisciplinariedade vem muito também desse caso. Poxa, talvez para eu me colocar como um advogado aqui, faça sentido eu facilitar essa conversa com uma pessoa que está de fora, para eu ter mais condições de colaborar uma solução, entende? Então, tem muito isso, mas é como eu falei, a gente precisa criar uma mentalidade de colaboração entre os parceiros ali nessa construção, assim como eu preciso de alguém do financeiro para trazer à luz aqui informações e alguém que não seja meu nem seu, mas vamos trazer alguém para tirar uma dúvida aqui que a gente, né, dúvida ou dúvidas, para trazer informação. Quando você tem informação também isso ajuda. Uhum. Né? Sim. E tem um ponto, quando você traz essa fala, né? Ah, Henrique, veja, nós temos uma característica muito própria do nosso país, que é o alto índice de empresas familiares. Mais de 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. E aí você diz, isso inclusive é algo desafiador, porque as relações ali transcendem o contexto profissional e se interrelaciona com relações familiares. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acredito que é uma curiosidade que muitas pessoas têm, inclusive porque essa pergunta já chegou aqui no Mediadores Brasil e eu, inclusive, estou com ela para respondê-la, então vou passar ela para ti, que tem Ah, muito espero. mais capacidade aí, e conhecimento para poder dar essa resposta e depois encaminharei para o nosso seguidor. A pergunta desse seguidor veio no sentido de como fazer uma mediação empresarial numa empresa de família diante da hierarquia de poder familiar, né? Porque o pai que está com os filhos que também trabalham na empresa, e aí começa a ter ali situações profissionais a serem discutidas, mas há esse lugar de poder familiar do pai, que é o fundador, que, pelo que eu entendi desse seguidor, estava num caminho de transição, de afastamento da empresa, mas que tinha ainda muito forte esse lugar. Eu mando, dou a última palavra. Como trabalhar num conflito em uma empresa familiar, situações essas de poder que habitualmente estão presentes? Bom, primeiro, assim, vamos ver se eu consigo responder essa pergunta. A pessoa tem que querer aquela mediação. Então, isso também, quando você vai fazer a entrevista, porque, assim, nesses casos que você vê que está mais conflituoso, nem sempre você vai botar as pessoas juntas no primeiro momento para sentarem juntas. Então, você também discutir, né, conversar, discutir no sentido de conversar com a pessoa que está ali, se ela está disposta, e esse é o foco, está disposta de participar, e trazer aqui, escutar, principalmente, porque, assim, justamente, existe a hierarquia do pai, existe a hierarquia porque ele é o chefe,
Mas, por outro lado, se você, a gente que estuda, que não é às vezes muito dessa geração, mas a gente vê que cargos de liderança, que tem muito sucesso naqueles cargos que tem essa disponibilidade de escutar. E isso não estou falando só da empresa familiar, não. Você parar para escutar teu sócio, você parar para escutar os diretores que às vezes querem falar algumas coisas, você tem que estar aberto para escutar. A liderança pressupõe isso. É difícil? É. Mas essa entrevista inicial é importante, tanto com um quanto o outro, né? Para que eles cheguem juntos um pouco mais, um pouco, não, mais abertos a participar desse trabalho. Eu fiz um trabalho que era, eu fiz alguns trabalhos com empresa familiar, mas esse trabalho foi muito desafiador, porque assim, ele chegou para mim como uma demanda de, olha, eu saí da... Não, ele nem tinha comentado, né, que tinha empresa, nem comentou esse assunto, porque ele falou assim, eu não falo com meu pai há um ano. Eu quero voltar a falar com meu pai. E eu falei, tudo bem, vamos ver se a gente consegue. E assim, não foi uma indicação, ele chegou esse para mim, né? E eu, vamos lá. Então, quando ele veio para mim, ele não abriu muito a situação, no sentido de ele queria voltar para uma conversa com o pai dele, que tinha saído, mas que estava querendo acertar algumas coisas. Aí o pai dele, conversei, né, chamei, aí ele que me contou a situação, que era da minha empresa, que eles tinham discordado muito, que ele saiu, que ele abriu a empresa dele. E aí a gente pôs para a mesa nessa mediação dos dois. Essa mediação, eles voltaram a se falar, né, que eles começaram a botar os pontos, ela reverberou e se estendeu para os outros membros da família. Porque o próprio fundador, ele estava numa situação que ele queria passar já, ele estava doente, né, e ele já queria começar a fazer uma transição em vida. E ele queria muito aquele filho lá com ele, ao mesmo tempo. Mas também tem aquelas questões, né? Eu quero, mas eu também. Já é uma pessoa de idade, tá? Que tem as suas dificuldades, mas ele estava pronto para ouvir. E aí participou a mãe e participou a irmã, que estava lá cobrindo um espaço. Mas e a irmã e o irmão lá fora, tipo, em família estavam bem, mas ali nesse campo eles tinham muitas divergências. E por isso mesmo que o patriarca queria separar o que eles tinham de imóveis, o que eles tinham da operação, e foi pensado, inclusive, mas tudo isso foi objeto de diálogo. Foi tudo trabalhado em família, como que ia se caminhar. Precisou de fazer um valuation da empresa, o mediador acompanhei, acompanhar a validação dos números, você tem que ter transparência, tem que saber quem está oferecendo, como está oferecendo, para que a pessoa possa trazer. E foi assim que foi se construindo o trabalho vamos supor, dessa antecipação aí, patrimonial que ele pretendia fazer, e se chegou a um bom entendimento, que era bom para ele, era bom para os irmãos também. Mas pense que isso foi rápido, isso demorou um bom tempo, porque tinha todos esses desafios aí de que você muitas vezes vai precisar trazer uma avaliação de imóvel, vai precisar trazer entendeu? A questão do valuation, aí tem coisas no meio do caminho que você fala, nossa, e agora o que a gente vai fazer? Porque tem coisa aqui que está pegando e tem que se alinhar primeiro. Então, assim, eu acho que a gente. é, eu atuei como mediadora, não atuei como advogada. E foi fazendo essa construção até que depois, para o jurídico construir, estava tudo mais fácil, Claro. mais assim, tranquilo, né? Ele participou, claro, de algumas mediações, mas normalmente, assim, eu sou muito favorável da presença, favorável, sim, de 100% do advogado. Mas é claro, depende muito do contexto que você está inserido, né? Mas eu sou muito a favor para tomada de decisão, para você saber o que você está fazendo. E quando você me traz esse caso concreto que você atuou, desse pai e desse filho, linkados por um mundo empresarial que não se falavam, que depois, através de um processo aí de mediação, retomam o diálogo e conseguem ajustar esses seus
ponteiros, por assim dizer, automaticamente me surge aqui na cabeça um questionamento. Nós temos empresas, sejam elas familiares ou não, mais, digamos assim, com uma gestão mais autoritária, e nós temos empresas que culturalmente são mais abertas ao diálogo, inclusive entre setores, entre chefia e subordinados, entre os próprios pertencentes a cada uma das células daquela empresa. Me conte uma coisa, na tua experiência, quais são as empresas que conseguem um encaminhamento mais profícuo em termos de avanço, de crescimento no mercado, e se uma ou outra forma de gestão, mais dialógica, menos dialógica, interfere não apenas, digamos, na foto da empresa, mas também na própria continuidade delas. Então, eu acompanho casos de empresas, não só familiares, mas você vê que isso é muito uma mudança da sociedade, de como ela lida também com a questão da liderança. Então, isso a gente observa, né? Eu acabo participando junto de fóruns de gestores e isso reflete, porque, lógico, a gente tem uma educação, vamos dizer assim, daquela linha mais autoritária, que quem manda sou eu, porque isso é uma escola que a gente que existia mesmo, que existia, mas isso vem mudando, porque e a gente vê bons resultados. Olha, você ser dialógico não é dizer que você é mole. Você não é firme no sentido. A grande questão. Temos uma decisão a tomar e você precisa se posicionar. Isso é muito diferente. Porque o posicionamento é diferente de você. Você vai trabalhar a escuta, você vai trabalhar as informações ali na mesa, mas se você precisar tomar uma decisão, a decisão final, uma maneira, vai ser a pessoa ali que está à frente, que vai assumir, inclusive, as responsabilidades pelas consequências. Né? Porque em muitas empresas você sabe que, no final das contas, isso é um ponto importante. Então, assim, o que eu vejo, né, o que eu tenho visto, uma mudança em empresa familiar, aquelas que estão abertas, que vão começando a construir a sucessão, ou então, sabe, a tomada de decisão, ela passa por esse lugar. Inclusive, eu já vi de acordos societários, por exemplo, acordos societários não que prevêem não a forma de tomar decisão pela participação que eu tenho no contrato social. Então, a tomada de decisão é igual para igual dos sócios. Por exemplo, tem um sócio de 30, 70, 40, 60, mas eles combinam entre eles que, claro que se tiver uma coisa, quem vai ter o poder de decidir é a maioria, mas assim, é tudo consenso. E eu gosto muito dessa palavra consenso, porque Hum. é algo que a gente pode trabalhar o consenso em diversos ambientes. Em conselho, principalmente conselho, eu faço parte de um que é enorme, tem muita gente, mas o aprendizado do consenso é algo que acho que a sociedade ainda precisa caminhar mais para isso, que não é maioria, são soluções consensadas. Você vai falando, minha amiga, e eu vou aqui e eu vou anotando umas coisas porque a tua fala me Você falar para instiga, falar comigo, a eu tua fico fala me empolgada. instiga a novas perguntas, né? E aí e teve uma fala tua que chegou forte, que me atravessou com força, porque eu acho que é importante que isso fique claro para as pessoas, que quando você disse oportunizar o diálogo não é ser frágil. Não é se mostrar aí incapaz, ao contrário, né? É justamente o caminho inverso. Muitas vezes o gestor se oportunizar ouvir a todos
conseguir ter mais elementos, mais informações para essa tomada de decisão. E a gente sabe que uma tomada de decisão bem feita, ela depende de informações. Informações, por vezes, que o próprio gestor não tem, porque não conhece aquele setor lá na ponta, não conhece com a profundidade necessária algum ponto específico da empresa que quem está mais próximo poderá subsidiá-lo com informações relevantes. Isso faz sentido a gente pensar que nessas empresas onde há essa circulação da palavra, desculpa, nas empresas onde há essa circulação da palavra, onde todos podem dizer o que pensam, leva esses gestores a terem mais informações e, por consequência, serem mais assertivos na tomada de decisões, que, por consequência, resulta numa estabilidade e durabilidade maior da própria empresa? Bom, eu acredito nisso porque é fato. Fora do Brasil, a gente tem. Eu muito falo de empresa familiar, porque realmente tem muitas empresas que são familiares, de 200, 300, fora daqui, 400 anos, tem uma no Japão de 700. E não é perder a hierarquia. E isso também é importante. Quando você está. Né, isso também é uma coisa que as pessoas acham, ah, não, eu vou conversar com o PDH. Que é o contrário, né? A gente tem falado do papel do líder, né, da liderança. Isso. E tem um outro ponto que, assim, que eu quero até voltar na questão do consenso. Consenso não é maioria. Porque muitas vezes as pessoas, no final, você, claro que vai ter alguém, vai ter que se posicionar, às vezes você não consegue uma unanimidade na construção ali daquele consenso. Mas você deu a disponibilidade de todo mundo ser ouvido, todo mundo colocar a sua posição ali. Às vezes, até naquelas colocações, isso pode, às vezes, alterar um pouco, ou trazer uma, vamos dizer, uma decisão melhor. Mas o importante, assim, no final do dia, né, vamos dizer assim, é ter essa possibilidade de escuta daquelas pessoas envolvidas ali. Tudo bem, o que eu queria não foi contemplado, mas peraí, você teve a oportunidade de se manifestar, você teve a oportunidade. Então, e isso evita também, sabe, sabotagem, evita muitos problemas que às vezes a gente encontra em algumas empresas, né? Assim, de a pessoa acha que é alguma questão específica, ao contrário, até às vezes é pessoal, que eu já vi isso também. Então, assim, claro que a gente fica falando como se isso é um mundo ótimo, mas isso tem mudado. E eu escrevi um dos artigos que eu falei sobre o ISG, né, que a gente fala muito hoje. E o ISG, ele precisa trazer muito esse conceito. Quando a gente vai falar sustentabilidade, não é o ambiental, as pessoas, a sustentabilidade é o ambiental. Sustentável são as relações. Você olhar para dentro, porque o social, uma parte do social está ali dentro do negócio, da empresa, né? São as pessoas. Como é que você está cuidando das questões dos seus colaboradores? Como é que estão os seus canais ali? Então, isso também tá dentro do que a gente chama de sustentável, que também está muito próximo de uma governança, porque muita gente olha essa palavra, mas governança é organização. E organização não tem nada a ver com hierarquia, não tem nada a ver com poder, é uma organização de como você vai se relacionar com os seus stakeholders, só para quem não. São os seus parceiros ali daquela empresa que estão em volta, né? Que não é só os colaboradores, fornecedores, os sócios, então, a própria administração pública. Você tem toda uma gama de pessoas que, os seus parceiros de negócio ali, então todos eles fazem esse olhar. Então, assim, eu tenho um fornecedor que já fornece para minha empresa, eu estou com um problema.
como que eu vou lidar com esse problema? Eu vou simplesmente ignorar? Ou então vou entrar na justiça para não pagar, ou vice-versa, se está prestando serviço há muito tempo, vale negociar, entendeu? Vale sentar junto para resolver, né? Então é esse Família clima. do Mediadores Brasil. Essa fala teve uns insights aqui que eu preciso destacar. Consenso, consenso, não necessariamente é unanimidade. Olha que importante. A tua fala de que a possibilidade de abertura de diálogo tira as pessoas, inclusive, eventualmente, desse lugar de sabotar a implantação da própria decisão, é outra coisa que merece um olhar muito atento. Porque o que você está nos dizer, em outras palavras, quando há uma solução construída mediante a escuta de todos os envolvidos, a possibilidade de adesão a essa decisão que for tomada é muito maior, porque ela é uma solução de alguma forma construída com a participação de todos, ainda que eventualmente o decidido não é aquilo que eu, Henrique, gostaria, mas pelo menos tive a oportunidade de me manifestar e dizer o que eu penso. Então, nossa, trazes assim alguns insights aqui maravilhosos que eu acho que agregam e nos ampliam muito o nosso horizonte. E aí você, inclusive, comentou de algumas experiências que você teve fora do país. E eu sei que você tem uma jornada longa nos Estados Unidos aí nesse teu percurso. Me conte uma coisa, você acha que as nossas empresas brasileiras, não estou dizendo grandes corporações, mas estou dizendo, né, sobretudo esse volume, né, de 90% de empresas familiares. Você acha que nós estamos ganhando terreno? Porque me parece que nos Estados Unidos a mediação ela está mais presente dentro da estrutura social principalmente do mundo empresarial. Essa é uma percepção equivocada minha ou não? E como que você vê que nós estamos em termos de Brasil? Estamos bem? Estamos numa escala crescente? Qual é o teu diagnóstico nesse sentido? Então, eu tenho um ponto assim que eu olho. Deixa eu ver como é que eu vou responder isso para você. Porque, assim, é, eu acredito que hoje a gente deveria já ter avançado muito mais. E essa é a minha percepção, tá? Nós poderíamos já ter avançado, nossa, dar saltos, assim, já poderia ter dado saltos. Mas eu não vejo, assim, que isso ainda, aqui no Brasil, pelo menos, acontece. Realmente, de fato, nos Estados Unidos, eles têm muito essa coisa da mediação e de construções internas, né? Que a gente chama de organizacional. A mediação lá vem sendo utilizada, a gente sabe que lá é tudo os estados, são estados que têm uns mais, outros menos. Agora, você concorda? Vamos ver se você concorda comigo uma coisa. Não dá trabalho negociar? Não é muito mais fácil eu chegar assim, é isso, e acabou? Eu estou falando que eu passei essa situação. Não como mediadora, como alguém que estava trabalhando numa. Sim, acabou e pronto. É, Então, esse abrindo tipo de. parênteses aqui, né, amiga? Entre o impor e o construir, claro que o impor é muito mais rápido e muito mais fácil, digamos assim. E nesse olhar simplista faz sentido. Agora a gente sabe que de imposição, quando há a imposição, a gente também colhe aí E, algumas e, é, consequências da escolha desse lugar, né? e é interessante, porque se a gente hoje já entra com a geração Z no mercado de trabalho, então já são outras dinâmicas. E se você continuar, é o que eu sempre falo, a gente, até eu olho para mim, gosto de conversar com o pessoal mais novo, porque se eu continuar com a mesma cabeça de lá de trás, eu estou lascado.
Então a gente precisa evoluir, precisa. Tem coisas que às vezes eu olhar lá atrás e falar, não, isso aqui não. Mas eu sempre me policiei. Ouça, fique aberto. Então, voltando para a pergunta, eu tenho atuado com recuperação, com mediação e recuperação e reestruturação. Isso entrou na lei, de certa forma, entrou na lei de recuperação. Né? Eu estou dando isso para você ver. Dentro deste ambiente, teve um avanço, mas precisa avançar mais, assim como na área societária, deveria avançar mais. Claro que hoje a gente tem os sejusques aí espalhados e nada contra, veja, isso faz parte de um contexto. Mas o advogado também precisa ver se aquele conflito, que assim, não estou dizendo que são todos, mas, né, sabe, qual é o tempo? Contei para você de um caso que eu levei tempo. Eu preciso de tempo também para construir uma solução. Eu preciso de disposição. Será que ali, e isso é uma avaliação, às vezes também por uma questão de recurso, eu não tenho como fazer isso. E está tudo bem, gente, tem que tentar tirar o melhor proveito daquilo que nos é colocado. Mas essa reflexão é importante fazer para o advogado. Assim, de quando ele está procurando esse ambiente, né? Esse é o ponto. Me diga uma coisa, você acabou de falar que você tem atuado muito na área de recuperação judicial. Como que está esse contexto? Qual é o quadro atual? Porque a gente sabe que é algo mais recente, né? Sim, Algo que está sendo construído ainda, digamos assim. Onde nós estamos nesse momento em termos de então, a gente, utilização, da mediação dentro da área de recuperação judicial? então, nesse sentido, o que a gente vê hoje? A gente tem chama tutela, é uma mediação antecedente, né? Já por esse nome, antecedente é o quê? Antecedente é uma recuperação judicial, antecedente é uma recuperação extra. Então, muitas vezes, um pessoal que ainda não está muito acostumado entende que essa mediação depois vai reverberar numa ou outra solução para uma crise. E não é verdade. Eu tenho, aliás, posso até fazer um parênteses, eu estou lançando dia 11, com o pessoal do IASP, um livro em homenagem à doutora Maria Cristina Zucchi, que se Hum, aposentou e sempre foi uma pessoa que, ao longo da vida de magistrada, sempre apoiou a mediação, isso é muito bom, né? Uma pessoa uma grande especial. referência para todos nós, né? É, e ela fez eu participei dessa homenagem aí, escrevi um dos artigos, escrevi até um caso real, rapidamente, sem spoiler, assim, mas que está lá, tudo detalhado. Mas o grande fato é que, conforme a forma que você, tanto o advogado como a forma que a gente conduz, você, em determinadas situações, você não vai precisar levar. Você consegue, com as negociações, quer dizer, com a mediação ali, tratada com os credores, resolver. E a empresa, nesse caso, a empresa não entrou em recuperação. E eu não tive só esse gasto, de um outro também, no começo da pandemia. Inacreditável. Era uma empresa de eventos, quer dizer, o que uma empresa de eventos vem pandemia todo tempo, né, para se recuperar. E foi um caso bem interessante. Então, o que eu gosto de trazer assim nesse mundo, temos sim, só que assim, o instituto tem que ser bem trabalhado, não é para ganhar tempo, porque tem gente que faz, que usa o instituto para ganhar tempo, isso é ruim para o mediador, isso é ruim para o instituto. E olha só que interessante, como te falei, a minha trajetória foi nessa área, né? A lei de recuperação ela é eminentemente negocial. Se você pega o Chapter 11 dos Estados Unidos, a grande assim, diferencial é que justamente eles trabalham muito a negociação. E a gente tem essa inspiração no Chapter 11, que é a lei americana, e está muito. Agora, como é que nós estamos negociando as pessoas envolvidas, né? Mas as pessoas envolvidas, os advogados envolvidos estão tratando isso. É uma negociação coletiva. E não dá para pensar só no meu, porque o caixa da empresa, você sabe, é único.
e a Uhum. dele tem que distribuir. Então, assim, é algo que a mediação ela traz ela traz a confidencialidade para você abrir informações que numa negociação direta você não abre. Ela traz ali, eu falo que é a transparência dentro da confidencialidade, entendeu? Que você pode trazer informações, e eu digo isso por experiência, que vai auxiliar mesmo naquele processo de construção de solução aí, né? Então, eu sou apaixonada por essa área, assim, eu gosto muito. É, eu acho que as pessoas precisam começar, assim, o advogado precisa olhar mais o processo negocial e também se preparar mais para o processo negocial, nesse sentido. É uma preparação também do próprio advogado, porque todo mundo fala assim, todo mundo sabe negociar, né? Não é bem assim, né? E negociar, como a gente fala, tem que dar aula. Essa é uma verdade, mas não é toda a verdade, né? Então, vamos lá, Se né? você quer dar trabalho. Advogado costuma ter, né? Ocupar esse lugar. Não, mas eu sei negociar. Por vezes eu tenho dito, sim, essa é uma verdade, mas não é toda a verdade, né? A gente sempre tem espaço aí para lapidar esse nosso fazer e procurar ter mais instrumentos, mais condições de conduzir uma boa negociação. Eu tenho uma pergunta que eu preciso te fazer antes da gente encerrar. Eu estou aqui brigando com esse relógio que ele corre muito rápido, né? O que ameniza aqui o meu coração é que eu sei que é um primeiro de muitos outros encontros que nós vamos ter aqui no MB, mas eu preciso te fazer essa pergunta. Você contou um pouco para nós hoje aí da tua trajetória, dessa mulher competente, advogada, mediadora, negociadora, que vai fazendo um percurso e sai desse lugar do contencioso, faz uma transição de carreira e em algum momento da tua fala você nos disse: hoje se precisar alguma coisa do contencioso, eu vou ter alguém que faça, eu tenho aqui quem pode fazer isso para mim, porque eu prefiro não estar no lugar do contencioso. Essa tua fala é uma fala impactante e que com certeza vai reverberar em colegas que também hoje olham e dizem: não sei se talvez não faça mais sentido continuar aqui ou se está muito desgastante esse lugar e eu gostaria de pensar em ampliar, o meu leque. E não é sobre você estar servindo aqui de exemplo ou de modelo, não é isso. Mas é sobre te perguntar se algum advogado se sentir tocado por esse teu percurso e dizer, eu quero fazer aí uma ampliação do meu fazer ou até talvez uma transição completa do contencioso para o consenso, qual seria uma dica de ouro que você deixaria para esse profissional? Isso, a dica de ouro, que foi para mim, eu falo isso assim, é se trabalhar. É assim, é você trabalhar você mesmo, é tirar crenças, sabe, é você se permitir a essa, vamos dizer assim, a essa construção, porque assim, não é que você talvez não precise, não, às vezes a pessoa não gosta de jogar, quer largar o conteúdo, isso está tudo bem também, é que eu fiz essa opção. Mas talvez a forma como você vai usar, a maneira como você vai conduzir, você vai precisar entrar, mas depois você sabe que você vai transitar numa outra forma, mas tudo muda quando muda aqui. Sabe aquela história? Eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu vou mudando meu cantinho, mas o meu cantinho está aqui, ó, em mim. Uau, uau, que dica! Anotei aqui. Se trabalhar. Eu acho que você deixa aqui uma fala que chega com força a qualquer um que hoje atua, né, no mundo do direito. E como você disse, está tudo bem. Há aqueles que se sentem bem e que querem continuar ocupando esse lugar do litígio, esse lugar do contencioso, porque também há necessidade de que esse lugar seja sustentado. Ninguém está aqui dizendo que esse lugar não possa existir. O que a gente está aqui é justamente para ampliar.
Acho que esse é o nosso grande objetivo e que a gente tentou trazer nesse nosso bate-papo, né? A possibilidade de talvez estarmos no contencioso e também em outros lugares, de estarmos talvez não mais no contencioso se não fizer mais sentido, e que isso não significa não poder estar no mundo do direito. Significa poder continuar no direito com outros instrumentos, com outras possibilidades hoje que a gente tem para atuar. Querida amiga, eu quero te dizer que é uma honra e eu fico muito feliz de poder ter conversado contigo aqui. E eu preciso te pedir para você deixar uma mensagem aqui para a família do MB. Afinal de contas, hoje essa família está tão numerosa, continua crescendo, felizmente, e o cresce de forma orgânica. Isso nos deixa muito feliz. Então, eu gostaria diante de todo esse percurso, essa linda caminhada que a gente fez hoje nesse bate-papo, as tuas considerações, as tuas palavras aí para essa família MB composta de advogados, de promotores, de juízes, de acadêmicos, de pessoas que olham para os meios dialógicos e dizem: é algo que eu quero trazer no meu fazer. Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? É, nossa, e eu não preparei nada assim, porque vou falar do coração. Toda construção de caminho é válida e é importante, mas aquela pessoa, a pessoa que pretende trilhar esse caminho, trilhe com o coração, trilhe com a sua escuta e trilhe também olhando o coletivo. E seguimos para uma melhor sociedade. O que dizer depois disso, hein? Hã? Um chamamento, inclusive, à nossa responsabilidade, né? Nossa responsabilidade que transcende o lugar apenas que ocupamos, mas que reflete para toda a sociedade. Uau! Minha querida amiga, sem palavras, eu quero te Eu que, dizer que aguardo a tua visita aqui na sede do Mediadores Brasil para que esse café não seja mais virtual, que esse café seja presencial. Ficaremos muito, muito, muito felizes aqui com uma visita tua. E eu vou te dizer um até breve, né? Deus Porque quiser. diante aí do que você conversou e dos desassossegos que ficaram com certeza reverberando em muitos de nós, a gente precisa continuar esse bate-papo, precisa continuar esse diálogo, porque temos muito ainda a conversar sobre alguns temas aí que você trouxe que são tão importantes. Obrigado por essa disponibilidade, pela generosidade de estar aqui conosco. E eu vou te dizer que as portas do Mediadores Brasil não estão abertas, elas estão assim esgaçadas, escancaradas para você aqui. Então, por favor, venha que será um grande prazer poder te dar um abraço pessoalmente. Um beijo aí no teu coração, tudo de bom. Muito obrigada de coração. Foi uma honra mesmo, foi uma alegria, foi uma delícia de conversa. Quero só agradecer. E um abraço para toda a família do Beijadores Brasil. Obrigado. Até mais. Até mais.